Só que um belo dia, o pai chega com a bomba de que vai casar de novo. Ele até tenta explicar que a mulher com quem vai se casar não é o que parece. Ela vai sair do trabalho e todo mundo vai se conhecer. O Yuta fica meio em choque, mas acaba dizendo que, se o pai estiver feliz, isso que importa, e que vai continuar na dele, como sempre. Só que o pai não acredita muito nisso, já que o Yuta vai ganhar uma irmãzinha da mulher que vai se casar com o pai dele. Aí, quando o Yuta sai do trampo, ele vai pro lugar onde vão se encontrar e, no caminho, vê uma foto da nova irmã. Chegando lá, ele já conhece a Aiko, que vai ser a esposa do pai, e logo a filha dela, a Saki, já aparece também. O Yuta fica bolado, mas o pai dele logo diz que, na real, a irmãzinha tem a mesma idade dele. Eles são quase gêmeos, porque a Saki tem 17 e tá no segundo ano do ensino médio, enquanto o Yuta faz aniversário uma semana antes dela. Aí a Aiko pede desculpas por essa confusão, já que a Saki não deixa ninguém tirar foto dela desde que ficou mais velha. Depois disso, o Yuta e a Saki vão dar uma volta e, enquanto estão lá, ela começa a se soltar um pouco mais. Ela fala que estava preocupada de ser uma pessoa ruim e que agora tá mais tranquila, já que vão morar juntos. Ela conta que trabalha todo dia para pagar a faculdade e que manda bem nas notas, mas o Yuta fala que a gente nunca sabe, os piores criminosos são os mais inteligentes. A Saki dá risada. No dia 7 de junho, um domingo, o Taishi fica todo nervoso, já que tá lá, fazendo a faxina da casa para esperar a chegada da mulher e da filha dele. O cara tá com medo de que, se a nova esposa disser que a casa cheira mal, ele vai surtar. E aí, quando a campainha toca, o Yuta vai lá e recebe elas. A Aiko aparece com um monte de compras e a Saki, querendo que ninguém repare, fala para ignorarem. Ela até diz que a mãe dela não sabe dizer não e, por isso, tá cheia de sacolas. Depois disso, o Yuta leva a Saki até o quarto dela e diz que, apesar de já ter arrumado a cama e as cortinas, não sabia os gostos dela, então ela pode trocar tudo. A mesa fica perto da janela, mas se ela quiser mudar, é só avisar. A Saki agradece, fala que o quarto é grande, mas o Yuta acha bem normal. Aí ela conta que antes morava num apartamento minúsculo, tipo 10 metros quadrados, e que não tinha quarto próprio. O Yuta até acha que as duas devem dormir juntas, tipo, no colchão. Aí a Saki falou que não rola, porque a mãe dela trabalha de noite, por isso, elas têm horários completamente diferentes, o que faz ela dormir sozinha. Mudando de assunto, o Yuta decide ser direto e pergunta se ela prefere que ele trate ela como os amigos dele, e ela responde que sim, que isso iria fazer ela se sentir mais à vontade. Aí a Saki conta que se afastou da galera da escola, porque não conseguia se enturmar com ninguém, a não ser com uma pessoa. Logo depois, o Yuta descobre que os dois estudam no mesmo colégio, então ele sugere que eles finjam que não se conhecem. Ela responde que isso não é problema para ela, mas acha que é o que ele prefere. Antes de conseguirem conversar mais sobre isso, a conversa é interrompida por uma ligação do Yuta, que precisa sair correndo pro trabalho, e ele vai com a amiga dele, a Shori Yuri. Ela já sabe que essa aqui é a nova irmã dele e dá um conselho, que ele continue sendo ele mesmo, assim as coisas vão fluir bem entre eles. Aí chega o dia 8 de junho, uma segunda-feira. Na escola, Yuta vê a Saki sentada sozinha, e ele vai até lá, sendo abordado pelo Maru, amigo dele. O Maru logo diz pra ele esquecer isso, porque se meter na vida amorosa dos outros não é legal, mas diz que ele deve deixar a Saki em paz. Maru então percebe que Yuta estava olhando pra Saki e explica que se ele saísse com ela, ele só se daria mal, já que ela tem uma fama estranha por aí. Falam que ela ganha dinheiro se vendendo e que isso é uma parada meio esquisita. O Yuta fica surpreso porque ele nunca viu o Maru acreditando em fofoca, mas o Maru fala sobre a aparência dela, loira, com piercings e cara de brava, o que deixa ela afastada de todo mundo. Agora, a gente vê o Yuta no clube de tênis, onde a galera tá se divertindo no tempo livre. Ele repara que a Saki está lá também, bem afastada de todo mundo. Aí ele vai até ela e pergunta se ela tá fugindo das aulas. A Saki fica surpresa, tira os fones de ouvido e pergunta por que ele tá falando com ela. O Yuta diz que se preocupa quando alguém que conhece falta às aulas. Ela, então, zoa ele dizendo que parece que ele está sendo o irmão mais velho dela, dando bronca. O Yuta explica que não tá tentando dar lição de moral, mas que não sabia que ela também tinha escolhido tênis. A Saki conta que a amiga dela, Maya Nazaka, estava brincando no campo e sugeriu que elas escolhessem o mesmo esporte, o que fez com que ela decidisse entrar no time. Mas, na real, não é só por isso. Depois, ela pergunta por que o Yuta escolheu o tênis, e ele fala que não tem nada de interessante, mas ela diz que não precisa se preocupar, porque o motivo dela é mais vergonhoso. Já em casa, o Yuta revela que escolheu tênis porque não tem partidas em equipe, já que ele não gosta de depender de ninguém nem de ninguém depender dele. A Saki fala que pensa igual, porque ela também não queria jogar nada em equipe.
e que a ideia era ficar longe de todo mundo. O Yuta começa a pensar que isso tem a ver com o fato de ela não conseguir se encaixar na turma, o que até surpreende ele, já que sempre achou que meninas como ela, toda estilosa, seriam o centro das atenções. Ela diz que não liga pra isso e que, se as pessoas a deixarem em paz, ela pode aproveitar mais o tempo com ela mesma. Depois, a Saki pergunta pro Yuta se ele conhece algum trampo que pague bem. O Yuta acaba acreditando que a Saki realmente se vende, mas depois, ele pede desculpas por ter entendido tudo errado. Aí, a Saki abre o jogo e começa a falar sobre ela e a mãe dela. Ela diz que o jeito que se veste é tipo uma armadura para se proteger, porque já passou por várias situações em que as pessoas julgaram a mãe dela, que trabalha como bartender e sempre se arruma bem. O sonho dela é conseguir um trabalho e se tornar independente, sem precisar depender de ninguém. Depois de ouvir tudo isso, o Yuta decide ajudar ela a encontrar um emprego, mas como ela não quer ficar devendo nada, ele propõe que ela o pague cozinhando para ele até que ela consiga o trampo. E, claro, a Saki aceita. Mais tarde, o Yuta conversa com a Shiori sobre tudo isso, e ela dá a opinião dela, dizendo que não tem nada de errado em pedir ajuda de vez em quando. Às vezes, todo mundo precisa de alguém. O Yuta então fala isso pra Saki, mas ela ainda não se sente confortável em depender de ninguém, nem da família. Aí, ela solta que tudo seria mais fácil se eles fossem pessoas ruins, mas logo muda de assunto, não querendo dar mais detalhes. No dia seguinte, os dois vão pra aula cedo, e é aí que o Yuta percebe que a Saki, enquanto escuta a música, atravessa a rua e não vê o carro vindo em sua direção. Por sorte, ela não se machuca, mas o Yuta fica irritado e dá um sermão nela, dizendo que ela precisa tomar mais cuidado. No fim, ele volta para casa todo encharcado e, ao chegar na sala, dá de cara com a Saki, a amiga dela. Já no dia 11 de junho, uma quinta-feira, o Yuta fica lembrando do que aconteceu no dia anterior. A Saki conta pra ele que a amiga dela, a Maya Narasaki, não tem o número de celular dela, então tentou ligar na casa do Yuta. Ela também contou que agora são irmãos, e o Yuta diz que isso não o incomoda. A Saki explica que a Maya viu os dois conversando no clube de tênis e depois quando ele entregou o guarda-chuva para ela. O Yuta se desculpa por não ter sido mais cuidadoso, já que eles deviam manter distância para ninguém descobrir que são irmãos. Mas a Saki nem dá muita bola para isso, e, ao invés disso, pede o número de telefone dele. Depois disso, o Yuta ouve uma conversa entre a Saki e a mãe dela. Elas falam que o Taishi, aparentemente, vai se atrasar pro trabalho, então vão poder tomar café da manhã juntos. Faz tempo que não conseguem comer juntos, e o Yuta e o pai dele elogiam o quanto a comida da Aiko é boa. A Saki então conta que a receita da comida é uma tortilha com caldo, que ela faz com caldo dashi branco. A mãe dela, a Aiko, menciona que a Saki sabe fazer a receita, e diz que ela pode fazer para ele um dia. A Saki responde que não sai tão boa, mas o Yuta responde que ele adora ovo frito, então ela diz que vai fazer quando estiver no clima. Depois disso, ele se prepara para sair com guarda-chuva, mas antes, a Saki pede para esperar, dizendo que quer ir junto. No caminho, ela pede desculpas, achando que ele deve preferir não ter companhias femininas, e por isso já tinha meio que assumido que ele não sabia lidar com mulheres. Começa a insinuar umas coisas sobre ele, como se ele se escondesse, e o Yuta, sem perder a calma, diz para ela se acalmar, deixando claro que não faz nada disso e que também não odeia as mulheres. Mudando de assunto, ela pergunta se ele não acha estranho que só existam duas categorias para definir o sexo, e ele concorda. A Saki diz que, até aquele momento, nem tinha pensado nisso, mas agora que o Yuta falou, ela começa a refletir sobre o assunto. O Yuta então fala que, na real, não tem problema nenhum nisso, e que, às vezes, as pessoas fazem coisas por impulso, porque são condicionadas a agir de certas maneiras. Depois disso, eles vão pra aula, e quando o Yuta volta pra casa, se pega encarando as roupas da Saki. Ela, por coincidência, tá logo atrás dele, e, claro, ele tenta disfarçar, mas não tem como esconder. Mais tarde, a Saki pergunta sobre aquilo e, mesmo sem querer, ele acaba admitindo. Mesmo assim, ela não acha que ele seja uma pessoa ruim, e até reconhece que tem qualidades boas por ser diferente de todo mundo. Mesmo assim, ela aproveita a oportunidade para tirar sarro dele, coisa que não faz muita graça pro Yuta. Já à noite, o Yuta fala que ainda não conseguiu achar um trabalho para ela, mas a Saki não tá nem aí, porque nem esperava que ele encontrasse tão rápido. Naquela mesma noite, ela vai até o quarto dele, perguntando se ele estaria disposto a avaliar. A cena é interrompida pelas palavras da Saki, que são reveladas a partir do diário dela, onde ela escreve sobre os dias que passou com o Yuta desde que começaram a morar juntos. Ela tá furiosa porque ele acreditou nos rumores sobre ela, dizendo que na escola a chamavam de fácil e outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, ela entende que não pode culpá-lo por isso.
A Saki reconhece que nunca teve alguém que a compreendesse tão bem quanto Yuta, porque ele pensa igual a ela em várias coisas e a apoia em certos ideais. Ela percebe que, sempre que ele compartilha sua opinião, ela concorda totalmente, e talvez por isso ela esteja se sentindo tão bem com ele. Enquanto a Saki fica pensando sobre tudo isso, o Yuta afasta a mão dela e diz que, agora mesmo, ela está se comportando como o tipo de garota que tanto odeia, aproveitando do próprio visual para manipular as pessoas. Ele até lembra que ela sempre falou que não queria que os outros a vissem desse jeito. E, se ela não puder contrariar quem pensa mal das mulheres, não entende o sentido das palavras dela. Aí, ele deixa bem claro que o que importa não é ele, mas sim ela mesma. Essas palavras fazem a Saki baixar a cabeça, e ela pede desculpas por isso. Logo depois, ela fala que, pelo que ela acha, o pai dele era uma pessoa muito boa. Saki, então, percebe que, no fundo, ambos têm bastante em comum, até as partes quebradas, e o Yuta concorda com ela. Aí ele sugere que eles poderiam se dar bem como irmão e irmã e até propõe que ela comece a chamá-lo de irmão mais velho. Isso acaba deixando a Saki mais animada, mas ela começa a refletir que, se chamá-lo assim, ela vai acabar dependendo dele para tudo. A Saki, então, começa a perceber que, ao chamá-lo de irmão, sente algo que não sabe exatamente definir, algo que nunca tinha sentido antes, e isso a faz ficar ainda mais confusa. Com o tempo, ela começa a se questionar sobre o que está acontecendo, até ficando difícil para ela dormir, querendo entender o que está rolando com ela. Chega o dia 16 de julho, uma quinta-feira, e o Yuta começa a refletir sobre toda a situação. A Saki é praticamente uma desconhecida para ele, alguém com quem ele de repente se tornou parente por conta do casamento dos pais. Não existe uma conexão genética, e eles ainda estão começando a se entender como família, mesmo depois de um mês morando juntos, depois que o pai do Yuta casou com a Aiko. E a Saki, que é agora sua irmã, ainda é uma pessoa incerta na vida dele, alguém com quem ele vive, mas que é meio distante e difícil de definir. Nesse meio tempo, a Saki pede ajuda pro Yuta com literatura moderna e, no meio da conversa, ele acaba revelando que não tem experiência com o amor, o que acaba sendo outra coisa que eles têm em comum. Depois disso, o Yuta encontra Maya na escola e, ao saber que ela tem notas ótimas, pede ajuda a ela para entender mais sobre a Saki. O melhor conselho que ele recebe da Maya é que a Saki gosta de ouvir música enquanto estuda, o que ajuda ela a se concentrar. Quando o Yuta conta isso pra Saki, ela acaba gostando das músicas que ele sugeriu, mas fica um pouco desconfortável quando percebe que as músicas vieram da Maya, sua amiga da escola. Mais tarde, quando o Yuta está trabalhando, a Shiori pergunta se ele tem mais cópias de um livro, mas, ao ver que só tem uma última disponível, ele fica mal por não terem mandado mais ainda. Ele descobre que o livro é Uma Brecha na Noite Azul, que foi adaptado para um filme. A história fala sobre um jovem que vê no parque, à meia-noite, uma garota com um velho violino, que está sendo perseguida por dois homens do passado dela. O jovem se junta à garota e eles viajam no tempo e no espaço para desvendar o mistério do violino. Quando Yuta lê sobre o filme, ele acha bem interessante e pergunta se o filme ainda está nos cinemas. A Shiori explica que vai sair amanhã e será substituída por filmes de verão. Então, ela o convida para ir assistir ao filme naquela noite, já que os dois saem do trabalho na mesma hora. Ela ainda lembra que os sábados à noite são para se jogar na diversão. O Yuta pede para ela não exagerar. O Yuta acaba aceitando o convite da Shiori para ir ao cinema. Ele fica curioso com o filme e, como disse que avisaria aos pais, a Shiori fica super contente e até elogia ele, dizendo que é um cara de colégio tão responsável. Finalmente, eles entram no cinema, o filme começa, e a história começa com um jovem correndo por umas ruas vazias de um vilarejo. Ele tropeça de forma engraçada, o que faz a menina que o esperava rir. O Yuta observa e fica impressionado com a beleza dela, até notando que ela está com um velho violino. A garota se aproxima dele e pede para que ele cuide do violino, porque, mesmo que ela morra, o instrumento precisa sobreviver, não pode cair nas mãos dos homens ruins que a perseguem. À medida que a história avança, os dois começam a fugir dos homens maus, e isso gera algumas cenas engraçadas, o que faz a Shiori dar risadas. Já o Yuta, concentrado no filme, só segue em silêncio. No fim do filme, a garota, já deitada na cama com pouco tempo de vida, fala pro jovem que fez tudo o que podia. O jovem, porém, percebe que ela está mentindo e diz que sabe que ainda há algo mais que ela deseja ver antes de morrer, e que eles ainda podem fazer isso, juntos, no tempo que resta. Ela, tocada pelas palavras dele, acaba aceitando a sugestão e segura sua mão. Nesse momento, o Yuta olha para Shiori e vê que ela está completamente imersa no filme, mas, quando o filme termina, na volta para casa, a Shiori agradece e diz que ele deve algo a ela por tê-la acompanhado. O Yuta diz que não quer nada, mas ela insiste em querer retribuir de alguma forma. Quando chegam na máquina de vendas, ela compra uma bebida e se surpreende por ele conseguir abrir com uma mão só.
Ela até brinca que deveria ter filmado aquilo, e fala baixinho que acha muito engraçado e que ele é bem legal com ela. O Yuta, surpreso, pergunta o que ela está dizendo, e aí ela fala que tem algo importante para contar. A Shiori então revela que só tem mais 6 meses de vida. O Yuta, já percebendo o clima, brinca de volta e diz que já sabe que ela está mentindo, e sugere que eles aproveitem o tempo que resta, que ainda há tempo para eles verem esse lugar especial juntos. Ele estende a mão para ela, e, nesse momento, os olhos da Shiori brilham de um jeito que o Yuta nunca tinha visto antes. No dia seguinte, a Saki pergunta pro Yuta se ele foi mesmo ao cinema na noite anterior. Ele responde que sim, e que viu um filme chamado Uma Brecha no Céu Azul. Eles ficam em silêncio por uns segundos, enquanto tomam um café, até que, de repente, Saki solta uma bomba, pergunta se ele está saindo com a Shiori. O Yuta quase se engasga com o chá e rapidamente esclarece que não tem esse tipo de relação com ela, que eles só trabalham juntos e que, na real, falam muito de livros. Saki, percebendo que o irmão é louco por leitura, até comenta que talvez ela mesma devesse começar a ler mais. O Yuta, sem perder o embalo, fala que adoraria ter uma companheira de leitura, mas lembra que ela precisa focar nos estudos e no exame que vem por aí. A Saki, de boa, aceita a sugestão. Chegando no trabalho, o Yuta é saudado pela Shiori. Ela logo percebe que uma garota parece estar procurando algo, então se aproxima para ajudar. Quando a garota vira, o Yuta logo reconhece, é a Saki, a irmã dele. A Shiori, ouvindo a reação do Yuta, muda de postura, ficando mais energética e super educada com a Saki, dizendo que vai ajudar ela a encontrar o que está procurando. A Saki agradece, e a Shiori, com aquela carinha curiosa, pergunta se ela é a irmã dele. A Saki confirma e, toda animada, se apresenta, dizendo ser Shorion Yuri, e que é tão bonita quanto o Yuta a descreveu. O Yuta, sem perder o timing, brinca dizendo que ela parece mais com um típico bêbado de bar, e a Saki responde, sem perder a compostura, que está procurando uma guia de estudos e também o livro do filme que assistiu ontem. O Yuta aceita, vai escolher um livro para ela, e a Saki, agradecendo, diz que vai procurar uma guia de estudo para depois ir para casa. Antes de sair, ela solta que aquele avental que ele está usando fica muito bem nele, o que deixa o Yuta meio sem reação, sorrindo tímido e surpreso. No dia seguinte, o Yuta está saindo da escola quando a Maya se aproxima para cumprimentá-lo, acompanhada da Saki. De repente, Maya sugere que os três saiam juntos, e durante o caminho, a Saki pede desculpas ao Yuta, dizendo que pediu a Maya que a ajudasse nos estudos, por isso ela também está indo para casa. Chegando lá, a Maya entra como se estivesse em sua própria casa, com a energia que só ela tem. A Saki pede desculpas pelo barulho, mas a Maya manda ele não se preocupar e ainda dá uns incentivos para os estudos dele. Quando a tarde vai caindo, o Yuta vai até a cozinha, acende a luz e a Saki se desculpa, pois tinha esquecido de fazer o jantar. Ele diz que não precisa se preocupar, porque ele pode cuidar da comida naquele dia, já que não vai trabalhar e tem tempo. A Saki agradece, dizendo que isso é uma mão na roda para ela, e a Maya, dando risada, comenta que ele está indo bem na cozinha e que agora está parecendo um bom marido. Porém, Yuta, na real, está tendo umas dificuldades com a receita e, quando a Maya percebe, pergunta se ele está com problemas. Ele admite que está, e então a Maya pede para Saki revisar o que estão estudando, já que ela vai ajudar o Yuta a cozinhar. A Saki aceita, e os dois começam a se mexer na cozinha. Depois de um tempo, a Maya, do nada, pergunta pro Yuta se realmente não tem nada entre ele e a Saki. Ele responde que, se tivesse, seria um problema, e então a Maya solta que, na verdade, eles nem são irmãos de sangue, são só desconhecidos. O Yuta fica meio confuso e pergunta por que ela se interessa tanto pela relação dele com a Saki. A Maya, sem saber direito o que dizer, só comenta que tem a impressão de que a Saki mudou. E, sem rodeios, fala que uma garota tão bonita poderia até pensar nele, mas não faz nem questão. O Yuta, tentando aliviar, fala que é normal que ela se preocupe com ele, já que vivem juntos. Isso decepciona um pouco a Maya, mas ela tenta insistir, convidando ele a olhar para ver se a Saki o está olhando. Quando ele dá uma olhada, percebe que ela realmente está olhando, mas logo pensa que é só porque sabe que estão falando dela, já que a Maya fala muito alto. A Maya, ainda tentando acreditar que é porque a Saki está apaixonada por ele, diz que o que está acontecendo é óbvio, mas o Yuta, sério, avisa que, se continuar com essa história, a Saki vai acabar ficando brava. Quando eles finalmente terminam de cozinhar, a Maya se despede e vai embora. O Yuta e a Saki ficam sozinhos, como de costume, para jantar. O Yuta pergunta como estão os estudos, e ela responde que, graças a ele, conseguiu resolver os problemas da Maya numa boa. Só que ficou brava com a Maya, porque acha que a forma dela estudar é meio ineficiente. O Yuta concorda em parte, já que o método da Maya não é o mais direto. A Saki pede para ele não se preocupar, porque, para ela,